Boa noite, Boa boa noite. noite. Olha, tem muita gente entrando aí. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Amém, que Obrigada. maravilha. Bem, vamos aqui para quem está chegando aí na nossa live. Vamos aproveitar, já convidar mais 5 amigas para participar conosco aqui. Os Vamos meus lá. contatos do WhatsApp, todos estão avisados. Eu já Oh, estou que vendo que maravilha! várias pessoas já entraram. Ione, Maravilha. Júlia Moraes. Muito obrigada. Vamos aí. Aí, Carlinha, Luciana, muito bem-vindas. Poliana, minha amiga querida do trabalho. Olha que coisa boa, gente. É, muito bom. Muito bem-vindas. Enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu me apresentar. Eu sou a Jussum, faço parte da coordenação do Ministério de Mulheres da região 1. Estamos aqui com duas irmãs preciosíssimas, a irmã Sandra Manigucci, que reúne na igreja em Brasília, e a irmã Arlene, também reúne na igreja de Brasília e faz parte da coordenação do Ministério de Mulheres. E hoje nós temos um tema muito, muito bom para ser tratado, né? Vamos A lá. gente vem de uma série, nós estamos no mês de outubro, o mês de prevenção, né? Ao câncer de mama. Então, nós, no primeiro final de semana de outubro, tivemos uma live falando sobre o nosso cuidado com o aspecto espiritual, né? Depois nós falamos também numa outra live, na outra sexta-feira, na sexta-feira passada, nós falamos sobre o cuidado das nossas emoções. E hoje nós vamos Sim. falar sobre o cuidado com o nosso corpo. E nada melhor do que uma irmã que é da área, né? Que é a irmã Sandra. Ela é médica, ginecologista e obstetrícia, obstetra. E nós temos também a Arlene, né? A Arlene vai contar um pouco da experiência dela. Por que que ela está aqui nessa live de forma tão É, especial? Ela vai trazer algumas experiências e vai ser realmente muito importante. Então, vou pedir de novo. Pega, vamos mandar aí aviãozinho para todo mundo, tá? isso Vamos chamar aí. mais amigas para poderem participar dessa live. Essa live com certeza vai ajudar tanto eu quanto você, né? Então, vamos chamar mais amigas para participarem. Bem, então, sem nos demorar. E eu vou até dizer o seguinte: a gente vai começar a conversar aqui um pouquinho e nós vamos interromper temporariamente os comentários, mas aguardem, porque a gente vai voltar com o momento do comentário para vocês trazerem algumas dúvidas, alguma coisa que você queira contribuir com a nossa live. Aí daqui a pouco a gente vai abrir, tá bem? Então é isso. Ó, a Carla já disse que chama mais gente, então, por favor. Vamos Ó, aí aproveitar e convidar mais. as minhas amigas, chamei todas vocês. Agora vocês chamem as amigas das amigas. É isso aí. Vitória Moraes, Perfeito. obrigada, Vitorinha, de estar aí. Ai, que bênção. Muito... A Vitória, gente, eu quero contar uma coisa. A Sandrinha fez o parto da Vitória. Olha E ela só. está assistindo a live hoje. Muito bom. Oi, Vitória, depois mostra a carinha para eu ver o que que virou o bebezinho. É linda, Ah, ela é linda, uma que engenheira bênção. espetacular. Opa, maravilha. Então eu vou aqui desativar os comentários temporariamente. Nós vamos começar então a falar um pouco, né, sobre o câncer de mama, tá certo? Deixa eu desativar os comentários aqui. Vamos começar aqui com a Sandra. Sandra, você como médica que atua, né, assistindo mulheres, o que que você diz para nós? O que que é o câncer de mama? Porque a gente fala, mas o que que é o câncer de mama? O câncer de mama é uma multiplicação exagerada de células completamente sem controle, enlouqueceram e não sabem o que quer virar da vida. E elas começam a tomar espaço da mama saudável. E tem uma circulação muito intensa e elas começam a mandar filhotinho para todo lado. E aí espalham, né, esse tipo de tumor que pode ser plantado em ovário, em útero, em peritônio, em osso, no pulmão, para todo lado. Então, o sessão terrorzinho, aquele monstrinho, tem que ser detectado o mais rápido possível. E o melhor ainda é ser prevenido, né? E prevenção, ela está relacionada totalmente com mudança de estilo de vida.
que existe um tal de fator epigenético, que é assim, a pessoa pode até ser daquele supergrupo de risco e até ter o genoma, está marcado lá no cromossoma dela, que ela faz parte daqueles poucos 10% que o câncer é hereditário. Mas se ela mudar o estilo de vida, ela consegue bloquear esse gene dela da tendência para o câncer de mama. Impressionante, né? Então, para você ver como que os fatores ao redor, né? Alimentação, estilo de vida, estresse, cigarro, daí vai, isso aí é que estimula com que haja o aparecimento do câncer de mama. Então, o que a gente chama de fator de risco, né? Ó, no fator de risco, número 1 é envelhecimento, tá? Todo mundo Então, quer todos ficar vão Quanto mais chegar lá, velha. né? então, todo mundo só vai aumentar o risco à medida que vai vivendo. Porque, por exemplo, uma menina de Sim. 6 anos tem a possibilidade de 1.200 mil, tá, de ter um câncer de mama, mas uma senhora de 80 anos já tem uma possibilidade a cada três mulheres. Uau, aumenta É muito a muito chance. alto, demais. Aham. Aí Então, por exemplo, ah, eu vou até te interromper um pouquinho e trazer a Arlene aqui para essa conversa. Por que que a Arlene Sim. está aqui? Arlene, conta para nós, né? Por que Ah, que a sua presença hoje está aqui abrilhantando nossa live? essa doce presença, né? Bom, a Arlene era alguém que não tinha lá esse estilo de vida, né? Que o bom ou podia ruim? neutralizar o bom estilo de vida, que É. poderia ter sido capaz de neutralizar, né, esse campo aí fértil. Mas, como tudo na nossa vida acontece para a glória do Senhor, eu, Amém. quando completei 45 anos e entrei no grupo de risco, tive o diagnóstico de um câncer de mama, na mama direita. Porém, eu, apesar do estilo de vida não ser assim tão adequado, mas eu todos os anos fazia o meu preventivo, né? De mamografia e todos os exames necessários. Então, Sim. eu pude detectar de forma precoce, muito precoce. O câncer era 0,7 centímetro. Então, quer dizer, algo muito pequeno, né, em vista de casos, né, que quando detecta já está ali algo bastante palpável até, né? O meu palpavelmente não se detectava, mas eu tive o olhar atento de uma médica que fez a ultrassonografia e detectou, né? Bem, com esse diagnóstico, assim, só de receber o diagnóstico, eu emagreci 7 quilos. Né? Não foi tão mal, porque todas nós queremos emagrecer, né? Não numa situação dessa, né? Oh, Senhor Jesus. Mas passei por isso. Talvez algumas pessoas até olhem para mim e digam, você teve câncer de mama? Eu digo, eu tive. Prova que eu não tenho as minhas mamas originais. Mas eu também não nasci com elas, né? Então, eu coloquei prótese nessa reconstrução. Né? Legal. Isso que a Arlene comentou aí, da detecção precoce, isso é fundamental, porque a detecção precoce, ela leva até 95% de cura, habitualmente. Imagina só, que coisa maravilhosa, você tira aquele que nem ainda é nódulo, né? Que ainda é Sim. indetectável. Então, quando você pega nessa fase, é maravilhoso. 95 para cima, tá? De 95 Ai, que bom, porque eu tive 100%. eu né? Com 5. É isso aí. Então, essa aí é a maravilha de se fazer o exame sempre, né? Porque no autoexame você só vai pegar aquele que é palpável, embora seja importante a mulher se palpar, porque nem toda mulher brasileira faz mamografia. Então, aquelas que têm acesso ao exame devem fazer anualmente, porque ainda é outra discussão da Sociedade Brasileira de Mastologia, diferente da orientação do SUS e diferente de alguns países no mundo afora. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia pede para que a gente faça a partir dos 40 anos a primeira e anualmente, a não ser que seja do grupo de alto risco, aí você tem que começar antes, tá? Então, por exemplo, se a pessoa não tem história familiar, não tem nenhum nódulo, não tem, por exemplo, porque quais são os fatores de risco? Vamos começar do comecinho. Uhum. Se você teve a primeira menstruação muito precoce, se
a menopausa foi muito tardia, você vai ficar exposta, sua mama está exposta a mais estímulo estrogênico. Então, a cada ovulação, pico de estrogênio, e ele é um estimulante de reprodução celular. Então, você fica mais tempo exposta, maior risco. Se não teve bebê, porque quando você engravida, aí a mama vai entrar na fase de maturação, ela chega até a maturação completa. Quando amamenta, então, sensacional. Ela fica protegida muito tempo. E se a mulher amamenta, quanto mais tempo amamenta, mais proteção para a mama é. Então, são os fatores que você tem que levar em consideração. Então, como antigamente as mulheres tinham um bebê muito novinhas e tinham muitos bebês, elas ficavam bem mais protegidas. Mas as mulheres atuais, elas demoram para ter filho, tem o mínimo possível ou não tem, então a sua mama fica mais exposta, né, ao estímulo estrogênico. Outra coisa é a questão de alimentação. Hoje em dia todo mundo come macarronada, direto, tome carboidrato, né? Muito pão, muito fast food, muita gordura, muito doce. O doce é um veneninho, tá? E aí acaba acontecendo o quê? Obesidade, tá? Então, a obesidade, ela atrapalha todas as suas reações hormonais e, assim, e machuca, fere seu corpo, tá? Daí vai desenvolver diabetes, hipertensão, infarto precoce, AVC precoce e também câncer de mama. O principal fator de risco é a obesidade. Impressionante, né? E hoje em dia, a sociedade... Aí você vê, né, Sandrinha? Eu era gordinha, né? Mas eu não tinha nenhum histórico na minha família, né? Eu completei 45 anos em novembro. Em dezembro, eu entrei no grupo de risco já com o diagnóstico, né? Mas tinha muito estresse, uma alimentação inadequada, né? Isso eu reconheço, né? Eu tive 2 gravidezes com amamentação, né? E primeira gestação foi com que idade? Aí esse detalhe, né? Primeira gestação aos 30 anos, né? A Foi pessoa tardia. quis rodar o mundo para depois ter os filhos, né? Não foi ruim, né? Mas foi mais tardia também, né? E você falou que a sua primeira menstruação também foi precoce, né? Foi. Aos 10 anos, eu acredito. Me parece que aos 10. O bom é que você não fumava e não bebia, senão teria parecido mais... Graças ao Senhor. Não é, porque o que acontece, porque o cigarro é outro veneno, ele acaba com a saúde da gente, e o álcool também, né? Então, imagina tudo, se você soma tudo isso, má alimentação. Outra coisa, sedentarismo. Sim. Sedentarismo é outra praga da sociedade atual, não é? Obesidade, sedentarismo. Estresse é outro. Depressão, tristeza profunda, tudo isso desperta esses genes malignos que a gente tem, impressionante. Olha, coração alegre, ele é fundamental. Sim, e alegria verdadeira, a gente sabe onde que acha, né? Sim. Amém. No Senhor Jesus. Eu vejo que o Senhor, ele permite algumas coisas, né? Claro que a gente está aqui para estimular cada uma de vocês que estão nos acompanhando para ter uma vida saudável, né? Exatamente. Porque o corpo precisa ser cuidado. Eu ganhei muito com uma fala de alguém que disse assim: como Jesus pode abraçar as pessoas hoje se não for por meio de nós? Ora, ele é espírito, ele habita em nós, né? E se alguém precisa ser abraçado, são os nossos braços que são usados. Então, a importância do corpo é muito grande, né? Mas também eu creio que o Senhor precisa de testemunhos fortes. E eu acho que, às vezes, eu penso que às vezes ele nos dá essas situações, não para a morte, mas para a vida. Tanto nós, quanto de muitas pessoas que estão próximas de nós. Né? Não foi fácil passar por um câncer. Não é algo assim, eu falo com esse semblante sorridente, alegre, mas porque passou, né? Prova tanto que de cara, assim, eu perdi muito peso, né? 7 quilos. Significa que foi algo que me abalou profundamente, né? Mas eu acho que o motivo do meu semblante hoje estar assim
É porque cada dia que eu tinha algo a fazer, o Senhor trazia até a mim alguma pessoa que tinha passado pelo câncer também e que tinha Uhum. sido completamente restaurada e Uhum. podia me Amém. consolar. Então, É. eu vi que o Senhor também poderia usar a minha história para consolar. Amém. E, e Isso sempre o mesmo. Senhor quer nos ganhar primeiro, né? Ele Uhum. quer transformar a nossa vida primeiro. Certamente Uhum. hoje eu tenho um viver que não é igual, não é da mesma forma, né? Eu acho que Uhum. Uhum. ficou muito melhor. Eu sempre fui Uhum. alguém amiga, alguém feliz, muito disposta, mas eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor melhorou em mim a ponto de hoje eu poder estar aqui muito feliz e muito agradecida por Deus e por todas as pessoas que estão ao meu redor. Amém. Uhum. Amém. E eu fui uma privilegiada, porque a Sandrinha, eu vou falar isso, mas por favor, não usem, hein? A Sandrinha me acompanhou na primeira cirurgia, né, Sandrinha? Você Uhum. pôde ver realmente o que estava acontecendo, né? Pôde Uhum. testemunhar que o que eu falo hoje é verdadeiro, né? Ela é É. uma Amém. testemunha viva do que o Uhum. Senhor Amém. fez e tem feito na minha vida. Amém, amém. Amém. E Sabe como é uma bom coisa que... ouvir a Arlene falando assim, só rapidinho, Sandra. É bom Uhum. ouvir a Arlene falando, porque, igual ela comentou, as pessoas que passam pelas dificuldades, quando tem o diagnóstico, às vezes fica muito triste, né? E tenta culpar ou achar um culpado para isso. Mas É. Isso. ressignificar, né? E aí tem Uhum. duas vertentes importantes aqui. A primeira aqui, se você não tem diagnóstico de câncer, então se cuida agora. Sai do É isso sedentarismo, faz mesmo. Isso. atividade física. Porque muitas vezes fala assim, atividade física é relacionado com uma beleza física, e fala na palavra, porque o exercício físico para pouco é proveitoso, ainda usa a palavra de Deus para dizer que não vai fazer atividade física. Só que na realidade não é isso, né? A atividade física é uma manutenção do seu corpo, né? E até para mim mesmo, eu estou aqui ouvindo e refletindo, meu Deus, eu tenho que a rotina hoje, ela te propõe que você seja sedentário, que você Uhum. seja uma pessoa mais estressada, né, que seu É. nível Cortisol. de cortisol fique lá em cima, né, Uhum. porque você está toda hora preocupado, pensando em alguma coisa, enfim. Então é Uhum. importante a gente perceber isso. Se você está nesse tipo de rotina, precisa parar antes de qualquer É, coisa e se voltar e acalmar o seu coração, né? Entregar sim. ao Senhor Jesus para que Ele acalme e governe a sua vida. Uhum. Então, assim, todo dia eu tenho buscado essa prática, é importantíssima. Você está, em especial hoje, eu estava bem atribulada e eu falei, Senhor, eu falei, parei tudo. Eu falei, quer saber um negócio? Não vou me estressar. Não vou ficar, não andei ansiosa por coisa alguma. Então, eu Por fui lá, nenhuma fui coisa. orar, invocar e me derramar diante do Senhor e me esvaziar. Isso é um item importante para o nosso corpo. Não que eu Uhum. não vá ter câncer, eu peço ao Senhor que não, mas se for também, enfim, que o Senhor, que eu pelo menos faça a minha parte, né? Por isso que é importante a gente estar ouvindo aqui e praticar isso, né? Cuidado Isso. com o corpo, né? A alimentação. E aí entra uma grande reflexão. O mês de outubro é um mês que faz essa busca de reflexão sobre o cuidado que a Sim. mulher tem feito. Todas as mulheres que eu conheço são muito atarefadas, são É, cheias de Uhum. responsabilidades. A gente cuida de todos e de todo mundo. E você? A minha pergunta é para você. Você está se cuidando? Você está tirando um tempo para fazer aplicar as medidas de prevenção e se cuidar até mesmo na questão do exame para você, aí igual a Sandra falou, os exames, né, para você diagnosticar de forma precoce, aquelas que só têm assistência no SUS, que é o hospital público, você vai no hospital público, a 50 anos. orientação é 50 anos, mas de É. verdade, vale a pena você se organizar e fazer esse exame antes, porque a Uhum. Sociedade Brasileira de Brasileira de Mastologia Mastologia. Uhum. indica a Recomendo. partir recomenda a 40. partir dos 40, né? Então pensa só, você que está com 40 anos, você já pode fazer. E se tiver histórico, né? Só reforçando, se tiver histórico de câncer Pode ser na mais precoce família, ainda. É. a partir ali Uhum. dos 35, até mesmo antes, dependendo da circunstância. Então, por isso que é bom Exatamente. ter o acompanhamento.
Aham, deve Legal. haver um pouco disso, né? Porque ele faz essa avaliação dos fatores de risco. E se tiver a história familiar muito acentuada, por exemplo, se tiver homem com câncer de mama na família, tem a mãe, ou a filha, ou a irmã, aí o seu risco aumenta muito mesmo. Então, a prevenção, então, tem que ser mais precoce, tá? Tem que fazer a mamografia mais precocemente. O pessoal fala assim, mas e se eu fizer ultrassom? Porque a mamografia dói, né? Essa vai ser apertada ali, vai virar uma prensa, vai virar um papelzinho em sua mama, mas depois ela volta para o normal. É. Ela tem, é o órgão do corpo da gente que mais tem elastina e colágeno, tá? Então ela espreme, mas ela volta pro normal. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei tão apavorada, eu falei, vai explodir, meu Deus, que coisa mais dolorosa. Eu falei, vai sair assim, ó. Ai, Quase de cair, mas aí tem um macetinho também. Faça depois do 5º dia da menstruação. Toma um anti-inflamatório e analgésico potente antes, tá? E vai de manhã. Porque aí a mama vai estar mais murchinha, você já fez a medicação para dor e já fez no período que a sua mama não está inchada. Porque se fizer pré-menstrual, vai doer 10 vezes mais. Então tem esse Boa detalhe. dica. Uhum, esse mês também é muito propenso a descontos, né? A clínicas tem que que aproveitar. fazem Tem. promoções, né? O Instituto Sabin, geralmente ele faz preços diferenciados. E no decorrer do ano, também há clínicas em Brasília, né? Que faz um preço razoável. É verdade. Peça ajuda para pessoas que já passaram por isso, para pessoas que têm experiência. Nós não somos pessoas que vivem só. Precisamos uns dos outros, né? Então, às vezes você está numa situação... Porque o corpo da gente fala, né? Que precisa de cuidado. Então, se você está se percebendo necessitando de cuidado, peça ajuda. Eu sou alguém que possa ajudar, né? E sei que nesse meio aqui você vai encontrar várias pessoas com um Eu coração também. Vou dar os disposto, né? pedidos da mamografia para todo mundo aí. Isso. Vai ser por falta de pedido. Você vai ficar sem fazer. Exatamente. Muito bom. Exatamente. E daí outra coisa importante também acostume a examinar sua própria mama, né? Faça isso no 5º dia para frente, do 5º ao 10º é o ideal, tá? Com luz do dia, na frente do espelho, levanta os braços, vê se a mama se movimenta sobre as costelas, se não tem nenhum lugar da pele que está preso, se o mamilo não está sendo retraído, se existe alguns pontos parecendo casca de laranja, é um dos sinais, tá? Se a pele começa a ficar vermelha e cheia de retraçãozinha, puxando assim para dentro da pele, é um dos sinais também do câncer. Se achar algum nódulo, se esse nódulo é fixo, porque o nódulo móvel pode ser só um fibroadenoma, um cisto, mas se ele for do móvel, ele pode ficar até felizinho. Mas se ele for fixo, aí tem que ficar preocupada. Se tiver nódulo debaixo da axila também, tem que palpar a axila, porque a axila tem um tal de linfonodo, que é o que fica vigiando a mama. Sentinela. Sim, é o sentinela, tá lá com a espingarda virada para a mama, para poder bloquear qualquer célula do mal que venha dali, né? Então ele já incha tudo, quando tem alguma coisa errada acontecendo com a mama. Então é um dos sinais que você pode estar observando. Outro é a descarga de secreção líquida sanguinolenta, ou então água cristalina, saindo do biquinho da mama. Isso aí não é um bom sinal. Se começar a manchar o sutiã ou ficar molhado com uma aguinha ou então com sangue, corre para o médico também. Porque não só no tecido profundo da mama pode dar o câncer, mas também nos canalículos e no biquinho, né? E outra coisa é feridinha no mamilo, com coceira persistente, descamação, também pode ser um outro tipo de câncer de mamilo que acontece. Então, isso tem que ser observado, tá? Normalmente, o câncer de mama não dói, ele é indolor, mas é um nódulo bem fixo, bem durinho, ele não sai do lugar, não, então tem que ser observado. Tem mulher que tem a mama displásica, que é uma mama toda nodular. Então, quando a mulher pega na mama, ela fica tão desesperada que ela acha que já tem pelo menos uns 15 nódulos ali. Por isso que precisa ir no mastologista ou no ginecologista para poder fazer os exames, né, de uma maneira precoce e ver se aquilo ali é o normal da sua mama, e você costuma sempre palpar, e vai ver que aquele ali já faz parte da sua mama, tá?
E aí, quando vier alguma coisa diferente, aí você já vai perceber que ele não tinha, apareceu agora. Não, e é Então, interessante reforçar que, assim, você vai fazer o autoexame para se conhecer, mas não use isso como critério para fazer mamografia, né? Se exatamente. você tem histórico, já vai, sinaliza para o seu ginecologista, sua ginecologista, Uhum. para que ele já comece a fazer esse rastreio, né? Então, Isso. assim, tem nódulos que são realmente, que não dá para palpar no autoexame. Então, esse Uhum. precisa ser rastreado pelo pelo exame mais específico, né? Então, se Uhum. atentem. É. Antigamente era muito usado de forma assim, o autoexame é para diagnóstico. Agora a gente tem falado muito sobre o autoexame para conhecimento. A mulher precisa se Uhum. tocar para se conhecer. Isso é importante. Uhum. Muito Sim. bom. Porque no autoexame ela só vai achar o que está grande, na mamografia ela vai achar antes de virar nódulo, Isso. indetectável. Às vezes, quando tem só microcalcificação, que tem um aspecto irregular, tá? E tem uma microcalcificação que é boa, é do bem, é benigna, mas tem um tipo de microcalcificação que a aparência dela já mostra que é maligno, e o médico sabe isso. Hum. Então, por isso que é importante a mamografia. Tá? E aí, E a eu. questão da prevenção, pode falar, Pode Lê. falar. Não, vai, pode. Da prevenção é importante entender o seguinte: é, é um câncer que, se detectado precocemente, a chance é altíssima de cura. Olha que Sim. interessante. Por isso que Aham. precisa ser feito racismo. Mas, infelizmente, a Sandra deve ter esse dado. Infelizmente, ainda tem uma alta taxa de mortalidade devido Sim. a esse tipo de câncer. Diz aí pra gente. Esse ano agora de 22 foi 13 em 100 mil mulheres, tá? Com Um câncer de percentual mama. alto. É, aham. E detectadas com câncer esse ano foram 66 mil. O ano nem acabou, hein? É. É muito, né? Gente. É muita gente. Aham. Sabe, e eu tinha uma confiança tão grande assim que não estava acontecendo nada comigo, né? Porque Uhum. ano após ano fazendo os exames e sempre muito bem, né? Eu me lembro como hoje, o dia que eu fiz o ultrassom, graças a Deus eu estava deitadinha, né? Ah, Porque recebi notícia. se tivesse em pé, ó Senhor, aí ia Jesus amado. bater a cabeça. Mas Por isso quando que. Quando Fala. a médica, né, a radiologista, fez o ultrassom e ela me indagou se eu tinha um médico que me acompanhava, aí eu disse, eu tenho, sim, mas eu só estou fazendo porque são exames periódicos. Toda confiante, né? E aí ela disse, olha, mas eu sugiro que você tenha um médico que te acompanhe, porque só para ver se o que eu detectei aqui, Entendo se aqui. realmente não é nada além, né? E eu ainda continuei confiante. Mas quando ela ditou BIRADS 4C, eu falei, Eita. Senhor, já não tinha mais para onde deitar, né? Aham. Mas naquele dia eu confesso que fui ainda fazer a mamografia, fazendo já o alerta, né, para o pessoal da mamografia, que aí fizeram também uma imagem aumentada. Uhum. E saí dali meio desnorteada, porque a gente fica assim, nós somos humanos, né? Essas Aham. coisas nos abalam, né? Mas com o passar do mês, era um mês de dezembro. Em dezembro nós costumamos fazer o jantar, né, com os irmãos da igreja. E naquele ano estava sob a minha responsabilidade. E eu Imagina. pensei, Senhor, me guarda mais um pouco, porque a gente Amém. tem um Réveillon aí. Os médicos, né, muitos saindo de férias, né, era um período realmente mais esvaziado. E Aham. eu vejo que o Senhor guardou mesmo, porque tivemos o Réveillon lá com os irmãos, né, um jantar, e no dia 4 de janeiro eu me lembro que eu me levantei e eu disse, o Nelson saiu comigo e nós começamos a busca, né? Nesse período que eu tive o diagnóstico, até chegar o dia 4 de janeiro, eu já fiquei selecionando, né? Um médico, uma clínica, muito bem acolhida pela clínica Cetro, onde um dia eu pude acolher, né, a clínica para um lançamento de um livro na Casa da Mulher Brasileira.
E nunca imaginei que eu teria o benefício do serviço da clínica, né? Mas olha. naquele momento fui muito bem acolhida e passei a ter uma equipe que me acompanhou. Talvez muitos pensem, mas eu não tenho isso, eu não tenho uma equipe. Não, não pense assim. Faça o que for preciso para a sua saúde ser restaurada. Não olhe as dificuldades, né? Tem que enfrentar. Precisa de ter uma equipe do seu lado, precisa ter um apoio familiar, né, social. E acima de tudo, cada pessoa precisa se voltar a Deus mesmo e ter força e foco, porque não é fácil, mas é possível, né? Sim. Porque para Deus não há nada impossível. Verdade. Amém. Você me lembrou agora um versículo que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela traz à existência as coisas que não existem, né? Sim. E ela materializa as coisas espirituais. E aí, quando você usa a fé, por exemplo, que o órgão para usar a fé é o nosso espírito. É para mais profundo ainda do que a nossa alma. Não é só acreditar, pensar positivo e tal. É usar o espírito que Deus nos deu. O nosso espírito humano, em comunhão com o espírito de Deus, é energizado. E tem um versículo em Romanos 8:11 que fala que o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos dará vida ao nosso corpo mortal. Então, por meio do espírito, cada célula nossa ganha vida. Isso é tremendo, né? Então, assim, energia de Deus mesmo, que é vida, dá vida para o nosso corpo. Então, claro, desculpa. Não, eu só me lembro que nesse momento é um cuidado com o corpo, né, que a gente precisa estar, mas não fora do espírito e da nossa alma, né? Ou seja, emoções equilibradas dentro de um espírito exercitado, né? E um corpo correndo quanto tempo para tirar o que está te fazendo mal, né? E aí a irmã Vera, nossa amada irmã Vera, né, que tem muita experiência com uma alimentação saudável, ela me recebeu na casa dela com toda a minha família, meus 2 filhos e o meu marido, e ela nos deu uma aula sobre alimentação, né, mostrando onde estava ali o equilíbrio, né, do alimento. E ela mostrou dentro da Bíblia. Ela tem uma tabela, ela mostrando que originalmente a gente não tinha uma alimentação tão degradada, né? Então, às vezes a gente precisa, assim, às vezes a gente precisa voltar. A gente precisa voltar aos princípios. Alguns princípios são muito importantes, né? Então, os grãos, os vegetais, nesse momento frutas, verduras, né? Como Daniel, decidir firmemente, né? Aquelas iguarias de muita gordura. Meu cunhado fala muitas guloseimas, né? Então, diminuir isso aí em benefício do corpo, né? Isso foi muito bom. Tenho saudade da irmã Vera nos dando todo aquele ensinamento, né? Muito linda. Por isso que é importante a gente saber o que é prevenção e o que é diagnóstico precoce, tá? É porque muita gente fala prevenção de mama, fazer mamografia. Mas prevenção verdadeira é isso aí, é você cuidar da alimentação, cuidar do seu estilo de vida, cuidar do exercício físico, né? Porque isso é que vai evitar de você ter. Não é fazer, a mamografia só vai detectar precocemente, mas, por exemplo, se você chega todo ano comendo errado, não fazendo exercício, sedentário, não tomando todos os cuidados que são os fatores de risco, você só vai lá detectar uma coisa que você está buscando, porque você está tendo um viver todo errado, entendeu? E a gente não imagina que tem que mudar o estilo de vida mesmo. Aí isso é prevenir, tá? Por isso que eu estou batendo nesse ponto toda hora. Para prevenir, realmente a gente tem que mudar. Aí precisa de apoio e tal, né? Fazer de turma, fazer dieta de turma, exercício de turma, compra de turma. É o equilíbrio, gente, é o equilíbrio. Também não pode sair fazendo excesso de tudo também. É o equilíbrio e o companheirismo também, né? Tão bom. Quando você tem de turma, vai de turma, porque aí um anima a outra. Né?
Muito bom. Eu lembro uma vez que as irmãs da igreja em Brasília fizeram dieta de turma, assim, ó, todo mundo comendo legume, comendo fruta e tal, e uma ficava ajudando a outra. E aí, a balança? E aí, tá? Como é que tá? Como é que tá? Ficavam se animando. Isso Ajuda, foi legal, muita gente perdeu peso. Foi. ajuda mútua, né? Arlene, e É, como foi, assim, você compartilhar com a sua rede de apoio? Porque primeiramente a família, né? E depois a é. família de Deus. O que que, para você, assim, é porque muita gente pode nesse momento querer se isolar, né? O que que você diria para alguém que esteja assistindo essa live vai alcançar tantas mulheres, né? Que podem estar vivendo esse momento de câncer e às vezes está caladinha, não fala nada para ninguém e pode É. se sentir até mesmo abandonada, mas e aí? Olha, esse ponto eu fui muito ajudada pelo meu oncologista, meu querido oncologista, doutor Fernando Vidigal, porque ele já me conhecia da Casa da Mulher Brasileira, já sabia que eu era uma pessoa falante, né? E quando eu fui ter as consultas com ele, eu falei para ele: olha, não quero contar para ninguém. É muito duro tudo que a gente passa. Aí ele falou: mas logo você não contar, você que tem um envolvimento tão grande com mulheres, por que não contar, né? E eu não queria me expor, né? Porque, pensa, é muito doído. Mas ele foi muito preciso nessa ajuda, né? Então, eu disse, vamos lá. E o Senhor me ajudou, né? Porque quando eu contei, aí as pessoas começaram a vir até mim e falar: olha, eu tive isso, eu passei pelo câncer também, e o Senhor me curou. Uhum. Então, quando eu contei para minha família, foi um momento singular. Os meus filhos estavam voltando da conferência de jovens, né? Eu deixei eles desfrutarem a conferência. Quando eles voltaram, a gente conversou. Eles me abraçaram de uma forma muito querida. O Nelson, vocês veem que ele usa barba, né? Mas naquele momento ele decidiu não tirar mais a barba até que eu terminasse o tratamento. Bom, ele ainda está de barba porque eu ainda não terminei, né? Eu ainda tenho reconstituições para fazer. Os meus filhos, eu só entendi a dimensão do quanto eles estavam juntos um dia que eu saí sem avisar. Eu estava operada e eu saí, e quando eu cheguei no final da rua, assim, eu vi o João Nelson correndo desesperado, né? Oh, Aí eu Deus. percebi o tanto que ele estava envolvido ali, né, na situação. E, e assim, na minha família, minhas irmãs, meu irmão, todos também me abraçaram muito. Meus colegas de trabalho, né? Nossa, nunca fui tão visitada. Sempre eu tinha visitas em casa, com presentes, com flores. Podem voltar, gente, a me visitar, tá bom? Pode trazer presentes. Cida Gonçalves. Olha, eu tive visitas de Mato Grosso do Sul, tive visita do Rio de Janeiro, minha querida Estela Taquete, que me visitou. Então, podem me visitar da mesma forma, né? E na igreja foi algo muito sublime também, porque parecia que a minha agenda de tratamento estava junto com a agenda de eventos da igreja, né? Porque era assim, eu tinha uma cirurgia, vamos supor, no dia 11, no dia 10 tinha almoço, tinha um dia saudável, tinha uma série de coisas para serem feitas, né? Aquilo me alegrava muito, me distraía, né? De saber que no outro dia eu ia estar no centro cirúrgico. E quando eu estava no hospital, às vezes, ou mesmo em casa, aí eu lembrava, né? A igreja está orando por mim. Amém. Minhas irmãs estão orando por mim. Tremendo. Meu marido, meus filhos estão orando por mim. Isso me Amém. fez levantar muitas vezes, né? Houve dias em que eu pensava assim, não, fazer porque quando a gente vai fazer a cirurgia, as marcações são doídas, né? E eu pensava, eu não vou, não. Eu, da minha pele, essa neguinha aqui para ir cortar, eu não vou. Vou ficar deitadinha aqui. Aí, ao mesmo tempo, vinha aquele pensamento, mas é preciso, é necessário, eu preciso ir. Socorro. E, assim, bem triste, né? Às vezes, mas eu me levantava, porque alguém estava com as orações, né?
levantadas por mim. Então, isso me Amém. fortaleceu muito. Isso, cada um que faz parte do meu meio não tem ideia do quanto contribuiu para que hoje eu pudesse estar aqui, né? Então, Amém. eu acho que para mim é até um presente poder falar com vocês e deixar essa mensagem, né? Porque outros podem ouvir depois, mas eu quero Sim. registrar isso, o tanto que cada um é importante para mim, o tanto que foi importante no processo, né? E como que Deus pode nos usar, Amém. né? Amém. Como que Deus usa as situações. Alguém me falou assim, olha, Arlene, 10% são as coisas que nos acontecem, são os acontecimentos. E 90% é o que a gente faz com o que nos acontece. Então, assim, em Amém. meio a 10%, que no meu caso era o câncer, eu poderia ter me isolado, ter decidido não tratar, e talvez já não estivesse mais aqui hoje. Mas eu decidi fazer a virada, né? Vamos lá, Amém. vamos Pegou um tratar. limão e fez a limonada, né? E E que que limonada, né? limonada! Ó, Que limonada. eu vou aproveitar que a gente está aqui conversando, vou abrir aqui os comentários, quero Queria ler. falar um pouquinho antes, importante. Opa, peraí, deixa eu interromper aqui então. Vai, pode Tratamento. falar. Porque é o Ai, seguinte, verdade. ok, na hora que deu o diagnóstico, aí tem que tratar. Aí uma pessoa fala assim, eu não quero que tire a mama, eu quero que tire as duas, eu não quero que esvazie a axila, eu não quero rádio, eu só quero químio, eu só quero... Então, cada um começa a escolher o tratamento que quer ter na cabeça, de acordo com o que acha que pode ser melhor, mas a pessoa não tem condição nenhuma de discernir qual o melhor tipo de tratamento, porque É o verdade. tratamento, ele é pessoal. Depende do tipo de tumor que está ali, depende do estadiamento do tumor, depende do tipo histológico, se tem receptor hormonal ou não. Então, esse tipo de coisa aí que vai guiar o tratamento, né? Então, o seu médico tem que estar junto, o oncologista está junto e fala, fazer indicação e não tenha medo, faça o tratamento que ele te indicar, tá? Se for Sim. cirúrgico, hoje em dia a tendência é ser minimamente invasivo, então os tratamentos melhoraram demais, antigamente a coisa era horrorosa, o tratamento matava mais do que o câncer, entendeu? Então, tinha tanto efeito colateral. Hoje em dia, se você melhora a sua nutrição, condição, tanto psicológica quanto física, até mesmo a reação ao tratamento é muito melhor. Então, vale a pena investir ainda, né, na boa alimentação, está com a vitamina D boa, está alimentando com aquilo que é importante para te dar, melhorar a imunidade, porque com o tratamento a imunidade dá uma caída violenta, dá anemia. Então, tudo isso já ter, antes do tratamento começar, já começar a ter esse tipo de mudança de atitude, né, e uma atitude espiritual positiva também. Então, pode ser que seja só químio e rádio e cirurgia, depois do tratamento, ainda uma hormonioterapia, dependendo do tipo de tumor, por 5 ou 10 anos, de acordo com a orientação do médico. Daí tem algumas consequências, por exemplo, uma vez feito o tratamento de câncer de mama com químio ou com rádio, vai dar uma atrofia vaginal. Isso é consequência, não dá para escapar, porque você vai acabar entrando na menopausa, que vai ter que cessar a função dos ovários, né? Ficar um tempo se for hormônio dependente. A atrofia vaginal, ela atrapalha a vida sexual completamente, porque a vagina fica como vagina de criança, fica fininha, sem lubrificação, ela Muito encolhe, ressecada, né? sem lubrificação nenhuma. Então, aí começa a ficar quase impossível ter atividade sexual. Então, às vezes a pessoa não sabe que isso aí tem tratamento, tem jeito. Sim. Tá? Então, pode ser feito um tratamento, e o tratamento mais moderno é o laser. O laser tem um efeito maravilhoso, é impressionante. Ele é quase que sobra essa opção só, né? Para quem que está tendo as consequências da atrofia genital e da síndrome urogenital. O laser funciona super bem. É um tratamento carinho, mas existe lubrificante, existe hidratante, existem velas para dilatação da vagina, existe o promestrieno, que é um hormônio que só atua
na vagina, ele não vai para o corpo todo. Então, isso o mastologista vai liberando aos poucos o tratamento que ele pode dar. Mas lembra que existe tratamento para isso, não fica sofrendo esse tipo de consequência sem falar com o seu médico, tá? Gente, tem que lembrar que é o corpo. Então, assim como a mama tem cuidado, a vagina também tem. Isso. Então, todo o corpo tem cuidado, né? Tem que cuidar do corpo como um todo. E é a questão de pedir ajuda, tem os sintomas, não sofra só. Procure ajuda adequada, né? Hoje, a medicina está muito avançada. Às vezes, a gente pensa, às vezes, né, que vai ser algo tão complicado, mas as ações são tão resolutivas em pouco tempo, né? E muita coisa também que a gente pensa que não tem no SUS, a gente tem, né? Os postos de saúde são portas de entrada muito adequadas para você entrar na rede de assistência do SUS, né? Um posto de saúde perto da sua casa. Pode ser mais demorado, pode ser que você tenha que pelejar mais, né? E de madrugada. Mas olha, pela saúde do corpo, por que não? Né? Vamos lá, vamos nos cuidar, vamos procurar aquilo que a gente pode ter para ficar bem, para estar com os outros felizes. É isso aí. Deixa eu ativar aqui os comentários, vamos ouvir um pouquinho das meninas, que o nosso tempinho já está aí caminhando para o fim. As meninas que estão aí acompanhando a gente ao vivo, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, quiserem compartilhar aí, pode mandar, tá? Alguma curiosidade? A Rosa está aqui agradecendo pela live, de fato, é muito encorajamento, né, para cuidar da gente, é isso mesmo. Obrigada, Rosa. Então, olha aí, foi bom demais, a Carlinha, amém. Realmente as orientações são práticas e muitas pessoas não conhecem, né? E aí, por falta de conhecimento, acabam padecendo. Lembra que homem pode ter câncer de mama, tá? Os homens também podem. Mulher também, tá? Então, e quando o homem tem, aí a família dele tem que arrancar os cabelos mesmo, porque o resto da família toda tá no risco. E eu vou revelar um segredo aqui. O Nelson já fez mamografia, porque ele tinha uma suspeita, né, de um nódulo, o médico recomendou e ele fez, né? Então, é uma questão de tratar mesmo. Né? Muito bom. Aqui tá falando, né, que é importante a gente ter umas às outras. Tem aqui a Marília falando que tá com saudade. Amém. Oh, meu Deus, saudade. Olha, orientações importantes. A Ione tocou num ponto que eu vi aqui para eu falar sobre a amputação, né? Eu fiz um esvaziamento total das mamas. Por quê? Eu tinha o câncer na mama direita, mas era um tipo de câncer que futuramente ele poderia manifestar-se, né? E a médica, a doutora Miriam, me orientou que caso eu tirasse as duas mamas, eu não faria nem químio nem rádio. Né? Foi uma decisão difícil, mas benéfica, porque tanto extirpou o câncer, quanto também eu não fiz químio e rádio. E ainda vem a recalchutagem, né? Porque quem nunca quer ter novamente sua mama bonitinha, né? Então, olha, são momentos difíceis, dolorosos, mas há muita situação boa que a gente pode tirar dessa história. Não ter o câncer de mama não foi uma sentença de morte, e também não ter as mamas hoje não significa que eu sou alguém esteticamente, né, feia, inadequada, mas é uma vida nova, é um novo viver. Né? Isso é legal falando da sentença de morte, porque eu vi alguns comentários aqui, por exemplo, nunca fiz a mamografia, tenho medo de descobrir. Aí tem aquele dizer que todo mundo fala, quem procura acha,
Mas é interessante essas falas, porque muitas mulheres, muitas pessoas pensam dessa forma. Só que a gente precisa lembrar, né? Quanto mais você se cuida, você busca ter uma atividade, né, adequada de prevenção e também fazer exames, check-ups, quanto mais rápido você diagnosticar, mais chance de sobrevida você tem. É isso que precisa ficar claro. Uhum. Quanto mais você demora, o arrependimento das pessoas depois poxa, se eu tivesse feito o exame antes, eu não estaria vivendo isso nessa intensidade agora. Então, medo mesmo é de você não descobrir de imediato. Se você tem, né? E se você não tem, continua fazendo exame só mesmo para rastrear, enfim, né? Acompanhamento. Principalmente, continua comendo direito, fazendo exercício, dormindo direito, não fumando, não bebendo. Tá? Porque tem gente que faz o exame, mas não faz atividade física, que eu vi aqui, né? Algumas pessoas têm até cistos também, que não são câncer, né? Eu vi a Luciana falando aqui, que não são câncer, mas que também precisam de acompanhamento. Você precisa acompanhar, né? Ver com o gineco-mastologista a periodicidade. Tem casos que é de 6 em 6 meses, 1 ano, mas não pode deixar de fazer. Inclusive, eu também tenho que fazer até alguns exames. Né? Mas vamos fazer a sua agenda. Isso é importante. Você nem está muito distante do hospital, né? A Ju é como se não enfermeira. Para quem não sabe, eu sou enfermeira. Olha, essa questão de quem procura acha, mas você pode achar um bom momento de tratar. Exatamente, isso aí, achar na hora certa. Achar na hora certa. E se não achar, né? Também vai ser muito bom, é maravilhoso não achar. Mas achar no momento certo é muito bom também, porque pode ser tratado, né? Eu agradeço muito o Dr. Marcos, que foi o médico que me incentivou a fazer os exames de imagem naquele ano, né? Porque eu achei, cuidei, e graças ao Senhor passou, né? Amém. E é interessante você estar falando assim, vou retomar só 2 falas aqui que eles me mandaram. Uma foi que de fato o nosso corpo é o santuário do Senhor, então a gente precisa cuidar, foi o Senhor que nos deu, né? E outra coisa aqui, uma pergunta direcionada para você, Sandra, aqui. Esse assunto é muito importante, né? Sai tantas perguntas, mas a primeira, caso a pessoa suspeite e escolha não investigar, o que você tem a falar para essa mulher como serva de Deus? Tá aí. Olha, que Deus está investindo em você, investindo palavra, investindo no Espírito Santo, investindo tanta coisa, transformação na sua vida para poder te usar mais. E você está falando para ele que você não quer não. Você está desprezando toda a obra dele na cruz e o Espírito Santo habitando em você, né? Não faça isso não. Coopere com aquilo que Deus confiou para você. Ele te confiou o seu corpo, né? Confiou também uma missão. Então, peça ao Senhor para mudar o seu coração e a sua atitude em relação a isso. Cuida daquilo que Ele te confiou. Cuida do seu corpo. Para que cada vez o Espírito Santo tenha mais caminho por meio de você. Então, investigue sim e faça prevenção. E até complementando, porque nós somos o testemunho do Senhor nessa terra, né? Eu não lembro se foi a Sandra ou se foi a Arlene que falou, como é que o Senhor vai abraçar se não é por nós, né? Acho que foi a Arlene. Fui eu. É importante isso. Vai encorajar, né? Vai amadurecer você e aqueles que estão do seu lado. Então, a experiência que Deus permite para a gente, ela nunca é à toa, tá? E muitas coisas a gente sofre na vida. Está vivo, está na terra, vai sofrer alguma coisa, porque a gente está sujeito a todas as coisas que acontecem com todo mundo. Só que a gente tem uma diferença, a gente tem o Senhor e a gente tem a igreja. Isso aí faz muita diferença. E a gente tem um propósito na vida, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para ser usados por Ele, para a vida dele transbordar por intermédio de nós e por meio das nossas experiências, Deus mostrar que Ele é poderoso, que Ele está conosco e que Ele ama a gente. Então, não fique desanimado por uma experiência negativa, não, sabe? Faça do seu limão a limonada bem gostosa, né? Sim. Faça da experiência negativa algo positivo, não só para a sua vida, para a sua família, mas para de quem está ao seu redor.
para eles verem que Sim. Deus é vivo e que Ele é Que ele por nós. opera. Ele opera. Amém. Gente, teve uma irmã que estava com o câncer de mama dela tão avançado, tinha metástase óssea. Ela fez o tratamento, ela orou, ela creu, a igreja orou, ela foi curada. Isso aí já tem 15 anos. Então, Olha, imagina Uau. um estágio avançadíssimo, né? Com É metástase mesmo, óssea. metástase Já óssea está curada, então já severa. tem 15 anos. Pois é, exatamente. Então, é só para vocês verem que não tem nada que não tenha jeito, nem a morte, né? Ele ficou sem jeito que o Senhor inventou a ressurreição, então não, às até para a vezes, morte tem jeito. Então, é que às vezes nós somos o testemunho vivo que alguém precisa. Às vezes é, as pessoas creem como Tomé, eles precisam ver, né? é, Às vezes só o é sacrifício de verdade. Jesus, a pessoa ainda não se tocou. Mas se ela vê Aham, você, né, em carne e osso, levando o seu corpo para ser cuidado, ela se aham, encoraja, né? é, Então, Amém. eu tenho um versículo que diz assim: e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo vivo pela pela fé. fé no Filho de Amém. Deus. E esse Amém. ponto me Amém. E me toca, amo. porque ele diz assim, que Amém. me amou. É, Deus me amou, né? E a aham, si Amém. mesmo se entregou por mim. Então, às amém. Amém. vezes, eu pensava, Cristo se fez homem nessa terra, se colocou em um corpo mortal, né? Para Uhum, que Deus agisse por meio dele. E ele se entregou amém. por Amém. mim. Então, É, hoje, eu vou Amém. viver esse sacrifício de Cristo em prol do que Amém. ele fez por mim, né? E e Amém. aí, ter um testemunho vivo, né? um De que testemunho ele vivo, operou e agora vê, olha na minha vida o que Deus o fez, que Deus né? fez, né? Amém. E É eu bem sempre palpável, pensei, né? assim, ó, ora, a fé, o que é a fé? É a certeza de coisas que se esperam, Aham. a E a convicção de convicção de fatos fato que que não não se se vê. veem. Então, às Aham. vezes, nós não Amém. vemos, mas a gente precisa crer, crer. Amém. Por quê? Porque em todas essas coisas, nós somos mais que Somos mais vencedores. do que vencedores. Amém. Por Somos meio mais que daquele que nos vencedores por amou. meio daquele que nos amou. Cristo Amém. nos amou. Amém. Então, Olha, Amém. e se que nós nem olharmos a sequência desses dois versículos, que é Romanos 8, 38 e 39, nós vamos ver que nada nos separa desse amor. É Amém. maravilhoso, é uma vida muito Ai, boa, né? Amém. exatamente. Aqui, ó, Não, nem então, vida, nem morte, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem do Nem porvir, do nem porvir. poderes, nem amém. altura, nem Nem profundidade, nem profundidade, qualquer nem outra qualquer outra criatura criatura. poderá nos Nada separar do amor de Deus que está em que está em Cristo Jesus. Cristo Amém. Jesus. Amém. Jesus. Amém. Amém. E aí nós invocamos aliviados, porque nós sabemos em quem confiar, né? É, Senhor Jesus. Senhor E aí ele Jesus. entregamos. Ó, Amém. Ficamos essa leve, né? Esse é corpo, transformador. ele, Amém. ele tem um outro ritmo, ele tem um outro peso, né? A leveza vem de Cristo, que Amém. O precisa de um Senhor, corpo, sabe? amém. O Para Senhor, ele abraçar nos as dá um novo pessoas. andar, né? É. Sim. Ó, as irmãs agradeceram muito aqui nos comentários, falou o tanto que foi útil. Eu vi que teve outras perguntas aí, né? Trouxeram perguntas sobre endometriose, mas a nossa live está finalizando, né? Pelo tempo mesmo, mas é bom porque nós agora vamos conseguir ter mais assunto, né? Tô vendo aqui que tem bastante assunto para a gente poder falar sobre saúde. Então, Sandrinha, você já está convidada para uma outra live em algum outro momento mais oportuno aí, né? Para a gente poder falar um pouco mais sobre saúde. Vai ser bem legal, pode ser mesmo um bate-papo, porque eu vi que tem várias perguntas aqui sobre Uhum. outras demandas, né? Mas a gente pode ter esse bate-papo mais para frente. Então, irmãs que estão mandando mensagens aí perguntando, estou anotando aqui, em um momento oportuno nós podemos abordar isso, tá bom? Então a gente não vai conseguir falar aqui. Muito obrigado, foi muito bom ouvir ó, aqui várias mensagens das irmãs agradecendo, né? Então queria muito agradecer a Arlene por compartilhar sua experiência, muito encorajadora, né? A irmã Sandrinha trazendo aí a mistura
do que é científico com o que é espiritual e potencial, né? Graças ao Senhor. Muito obrigada pela presença de vocês. Essa live vai ficar gravada aqui no nosso Instagram. Nós estamos finalizando uma série, né, de lives que é a Mulher Virtuosa Cuida. Então, ela cuida dos seus 3 aspectos: o espírito, a sua alma e o seu corpo, né? Então, o Senhor, Ele quer que nós estejamos totalmente cuidados nos 3 aspectos. Então, se você não assistiu as lives anteriores, volta lá no feed. Tem também no nosso canal, tem uma playlist lá de lives do Instagram, no YouTube, né? Ministério de Mulheres Virtuosas, da região 1. Então, você pode ir lá e procurar a playlist e assistir, ou vir aqui mesmo no nosso Instagram, no nosso feed, e acompanhar não só as lives, mas também outros materiais que nós estamos aí preparando com muito carinho para vocês. Em questão de 1 minutinho, rapidinho, para finalizar, Arlene, Sandra, quiser dizer alguma coisa? Eu sempre tenho muito a dizer, mas eu quero dizer assim, da mais novinha que está aqui. E aí eu vou pegar a pessoa da Vitória, Vitorinha, que a Sandrinha fez o parto, até aquela de mais idade. Não tenha receio de cuidar do seu corpo. Não tenha receio de pedir ajuda e ter certeza de que Deus está olhando para você. Ele conhece cada parte do seu corpo, porque foi Ele que fez. Então, Ele é a primeira pessoa que pode te ajudar. E segundo, temos todas nós que estamos empenhadas, né? Estamos pelo que vivemos, mas rompemos com tudo isso que nos sobreveio para dizer que é possível, sim, ter uma vida feliz ao lado de Cristo e ao lado daqueles que de puro coração invocam o nome do Senhor. Amém. Beijo, amo vocês. Amém. E eu quero encorajar vocês a manter, a procurar, a cultivar saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Nós somos inteiros, né? São 3 partes que precisam ser cuidadas, não dá para cuidar só de um e desprezar o resto. Então vamos ser equilibrados na nossa vida, vamos cuidar de cada parte com carinho, e o Senhor vai ficar feliz com isso e a gente vai ser mais útil ainda nas mãos dele. Então, amém. 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 Então tá bom. Então estamos encerrando a nossa live. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de vocês. Amém. E nos encontramos mais aí no nosso Instagram, @mmv.r1. Amém. Obrigada, irmãs. Tchau. Beijo. Obrigada.